Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com a Cibele, que é uma empreendedora, atualmente ela é empreendedora, mas que fez uma carreira aí muito legal no mercado corporativo e ela vai contar pra gente como é que foi essa transição. Roda a vinheta pra gente começar. Cibele, não é porque você está aqui que eu estou usando um dos anéis, um dos meus anéis favoritos, que é design seu, é isso? Esse aqui é Design teu? da Lívia Veludo, não, esse é da Lívia Veludo, carioca, joalheira carioca. Que é da Leb. Esse E é aqui é da da Leb, Leb. da Leb, é. Peça única, maravilhosa. Eu tô fazendo publi aqui, gente, mas não é publi porque assim, vocês vão ver que um monte de vídeo que eu gravei, eu estava com esse anel. Mas sim, me conta aí, porque eu sei que você teve uma história aí muito linda com o mercado corporativo e de uns, pelo que eu entendi, uns 5 anos para cá, você está aí nessa mudança de dentro para fora. O que você queria ser? Você saiu da escola e aí? O que aconteceu? Então, quando eu saí da escola, naquela época era tudo tão mais difícil, né? Assim, a gente não tinha todo esse incentivo e todas essas possibilidades que a molecada hoje tem. Eu flertava muito com a psicologia e, fora a psicologia, eu estava muito perdida, eu não tinha outras áreas de interesse. E eu fui muito desencorajada a seguir pela linha da psicologia, porque não tem campo, não vai ser legal e tal. E naquela época, assim, os jovens da minha geração não tinham muito essa preocupação em serem felizes ou fazerem o que gostavam. A ideia era ganhar dinheiro, era se sustentar, né? A gente nem cogitava muito isso. Saúde mental era frescura, né? Nem se falava sobre isso. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu posso fazer e tal? Gosto de números, não sei, honestamente, achei administração de empresas, sou chique, sou interessante, por que não? Prestei o vestibular e fui. E aí eu comecei a gostar do curso. Comecei a gostar, me formei, fui entrando nesse ambiente. Quando eu me formei em 99, eu comecei a participar de uns processos seletivos e em 2000 eu entrei numa empresa chamada Arthur Andersen, que hoje não existe mais. Arthur Andersen, depois o nome passou a ser Andersen. Foi o meu primeiro emprego como trainee formada já em administração. Antes eu tinha feito uns estágios aqui em Santos. Você sempre morou em São Paulo? Você estudou e morou em São Paulo? Foi isso? Eu morei em Santos e estudei em Santos. Eu só fui para São Paulo quando eu entrei nessa empresa como Ah, trainee. perfeito. Aí foi para lá. Aí fiquei na Andersen por 2 anos. A Andersen, para quem tem mais de 40 ou até mais de 30, vai lembrar, a Andersen foi uma empresa que quebrou. Na época eram Big Five, eram as 5 maiores empresas de auditoria do mundo. A Andersen era a maior delas. Quebrou por conta de um escândalo financeiro, não foi por uma questão financeira. Eles se envolveram num escândalo muito grave. E aí a empresa perdeu a credibilidade e ela foi vendida no mundo todo para as concorrentes. E aí de Big Five passaram a ser Big Fours. Quem é do mundo corporativo vai saber essa história, uma história bem famosa. Aqui no Brasil, quem assumiu a operação foi a Deloitte. Então, no meu terceiro ano de consultoria foi na Deloitte. E aí, quando teve essa quebradeira da Andersen, no mundo todo, né, ela foi assumida por outras empresas e os executivos começou uma dança das cadeiras. Eles foram assediados pelo mercado e uma das gerentes que trabalhava comigo foi chamada para trabalhar na Ernst. Hoje a gente chama de EY, Ernst Young. E aí ela foi convidando alguns profissionais. E aí ela me chamou e eu fui. Aí de 2003 a 2010 eu fiquei trabalhando na Ernst, que foi onde eu desenhei minha carreira, onde eu me desenvolvi, a empresa do meu coração, vamos dizer assim. 7 anos de carreira em consultoria, então. Não, 7 anos na Ernst, foram 10 anos de 10 anos em consultoria. consultoria. Tá. É. Você passou 3 na Andersen, foi isso? 2 na Andersen, 1 na Deloitte, Ah, praticamente um na era Andersen, Deloitte, tá. e 3 na Ernst. Caraca, é uma década, é uma década, né? Assim, é bastante tempo, né? Passou tão rápido que quando olho para trás nem parece que fui eu, de verdade. Eu lembro, eu falo, como é que eles deixaram eu estar lá e fazer aquilo tudo? Era uma criança. Você tinha quantos anos quando você entrou em consultoria? 22.
É bem jovem, né? E eu imagino assim, né? Trabalhar em consultoria, né? E os clientes geralmente das Big Four são enormes, né? Os desafios devem ser muito grandes também. O que você fazia lá, basicamente? Qual era o teu papel? Então, um ano de trainee, depois mais 2 de assistente, você é como se fosse uma analista, né? Você vai passando para analista júnior, pleno, depois sênior, e aí, na verdade, depois de 2 anos eu era analista sênior, depois de mais 2 eu virei gerente. Aí, E como com gerente, qual rotina, assim? O que que era a rotina? Era avaliar planilha, montar relatório, fazer pesquisa? O que que se faz numa consultoria, para quem não sabe? tá, numa consultoria, bom, geralmente é delegado uma função para a consultoria que a empresa não consegue dar conta, que não é a função fim dela, né? Eu trabalhava na parte de consultoria tributária, então eu via todas as regras de adequação fiscal desses clientes, mas mais voltado para a parte de mobilidade global. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é muito técnico, Sim. mas enfim, a gente fazia cálculos, relatórios, estudos, a gente vendia esse tipo de trabalho. Então, o trainee, o analista, ele faz a operação, né? E aí, quando você vai subindo na carreira, essas empresas todas têm planos de carreira, você começa a coordenar isso e atender os clientes. Aí, de gerente, você passa a coordenar uma equipe pequena, você tem uma carteira de clientes, você é responsável pela prestação de serviço desses clientes, você vende alguns trabalhos também, atende. E aí, conforme você vai subindo o nível, então você vai lidando com profissionais dessas empresas um pouco mais sêniores também, mais ou menos fazendo a mesma coisa. Depois eu passei a ser gerente sênior, aí eu administrava, além de uma carteira, uma equipe de gerentes, e aí você tem uma função um pouco mais estratégica e um pouco mais gerencial. Você vê números, planejamento, você sai um pouco do técnico e da linha de frente e vai mais para o administrativo. Mas Perfeito. nessas empresas, no modelo de carreira dessas empresas, você nunca sai do front também, você tem que estar atendendo clientes. A diferença é que você acumula um pouco mais de função e aí você faz um atendimento que é um pouco mais diferenciado, você não fica tão ali na operação, mas tem que estar. Perfeito. E eu imagino que assim, né? É um ambiente com muitos desafios, como você falou, números, etc., detalhe, alta exigência, né? Imagino que seja um ambiente de, enfim, altíssima exigência depositada, né? Especialmente quando você sobe mais. E aí, o que que aconteceu? Bom, aí é sempre estressante, né? Desde o trainee até. Eu parei a carreira como gerente sênior, mas ela continua. Ou você vai para diretor ou você vai para sócio numa dessas empresas. E mesmo nesses cargos você continua subindo. A exigência ela é sempre alta, né? Com o tempo, eu adorava trabalhar com isso, achava o máximo, mas com o tempo eu fui estressando, fui cansando. E não só eu, mas é muito comum, eu estou fora desse mercado há uns 5, 6 anos, não, desde 2016, uns 4 anos. É muito comum passar pela cabeça das pessoas, mesmo aquelas que amam aquilo, passar um questionamento: será que é isso que eu quero? Será que eu dou conta? Será que eu aguento? A cobrança é grande. O ritmo é muito puxado, são muitas horas de trabalho e tal. Então, algumas pessoas pagam o preço e continuam. As empresas, elas até têm acho que até por uma questão de sobrevivência, elas têm uma preocupação em minimizar isso, em tornar o ambiente melhor, menos desgastante e tal, mas nem sempre é possível, né? Então, assim, eu flertava com essa ideia de repente, putz, estou cansando disso aqui, é muito legal, muito bacana, é lindo, mas cobra um preço alto. E lógico, esse limiar aí varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas aguentam mais, outras menos. Mas todo mundo passa pela cabeça de todo mundo, a rotatividade nessas empresas é bem alta. Uns continuam, ficam, conseguem por muito tempo, terminam as suas carreiras ali, e outros saem. E aí essa ideia batia na minha cabeça até que uma hora bateu muito forte. Continua ou você quer me perguntar alguma Não, coisa? segue que tá delícia. Aí em 2010 eu falei, não, já deu pra mim, tô cansada, eu preciso de um ano sabático para ver se é isso mesmo e tal. E parei, né, pedi demissão, vim para Santos e vim estudar psicologia, que já era um sonho antigo, Nessa né? época você morava em São Paulo, você não fazia o rolê de fretado, você morava Eu aqui. fiz um rolê de fretado no começo por muito tempo, por 7 anos eu fiz um rolê de fretado, até que eu achei muito cansativo e me mudei para lá, fiquei 3 anos morando lá. Perfeito. Aí voltei para Santos, fui estudar psicologia, mas achei lindo o curso também maravilhoso, mas falei, putz, ainda não é isso, eu não quero trabalhar com isso, chega. E aí eu senti muita saudade do mundo corporativo, muita. Cheguei a me arrepender
de ter pedido as contas. Tentei voltar para o mercado, mas naquela época eu não consegui, fiquei batendo cabeça um tempo, pensando o que eu ia fazer, procurando trabalho. E aí, enfim, como a gente está falando de transição de carreira, eu acho que é importante a gente falar que, assim, na teoria e o que se fala, o que se tem em revistas e jornais, naquela época era mais revista, hoje revista quase não tem mais, mas blogs e afins, é que transicione de carreira, faça o que você quer, não é tão fácil. Então, assim, você desenha a sua carreira há anos eu faço isso, trabalho em consultoria. Você não vai para uma empresa da indústria com tanta facilidade, né? As empresas querem pessoas com experiência, eles torcem o nariz. Não, o seu currículo é ótimo, mas para trabalhar em consultoria, para trabalhar na construção civil não é legal. Então, existe essa dificuldade, isso precisa ser falado, isso é muito negligenciado nas reportagens que a gente lê por aí, eles vendem uma solução linda, não é bem assim que funciona. Então, eu tive essa dificuldade de voltar para o mercado. Tanto tive que me chamaram para voltar para a Ernest e eu voltei. A Ernest não tinha sido a minha primeira opção, não pela Ernest em si, que eu adoro, mas porque eu queria experimentar outras coisas. Perfeito. Aí, para a Ernest, fiquei mais 1 ano e meio lá, fiz a prova dos 9, continuei amando a empresa, saí com muita dor no coração por tudo que eu deixei lá, pelos meus colegas, mas eu vi que realmente não dava, o ritmo não era aquilo que eu queria para mim. E saí. Aí, mas nesse meio tempo aí que eu fiquei procurando emprego, eu já passava pela minha cabeça empreender, ter uma loja de moda feminina, que eu sempre gostei muito de moda e decoração e essas coisas visuais todas, mas gostava de uma forma muito amadora, muito consumidora. Pesquisei, fiz uma pesquisa de mercado, vi que a coisa não seria fácil, porque às vezes as pessoas podem romantizar, né? Loja de roupas é uma coisa muito bonitinha, de dondoca, super legal, chega aqui, vende, é um mundo maravilhoso. Não é coisa para gente grande. E assim, eu como administradora tinha essa noção que eu ia tomar na cabeça se eu me envolvesse numa operação sem saber o que eu estava fazendo. Então eu tinha muito medo de começar e de investir, né, e dar com os burros na água. Acho que a galera não tem ideia, né, de como é complexo você montar grade, você gerenciar estoque, você vender de fato, você controlar o que você pede, o que você vende. É realmente uma coisa que engana muito, é muito sedutora e engana muito. Mas graças ao público, quantos empreendimentos a gente vê aí, restaurante, loja, aí são lindos, maravilhosos, não vai ninguém. Tem uma ali, alguma coisa errada que você não avaliou, e tem coisas que você não consegue mensurar, você que é do marketing sabe bem disso, e a coisa dá errado. Perfeito. Né? Então, aí eu tinha isso em mente, bom, aí mas tinha esse desejo, saí da Ernest pela segunda vez, falei, bom, agora eu vou me dedicar a isso, mas de uma forma tímida, né, para ir devagarzinho e tateando, saber o que eu estou fazendo. E aí eu decidi montar uma loja de acessórios no Gonzaga, na Goitacazes. Eu falei, vou começar com acessório, porque é mais barato, o estoque é baixo, tá ligado à moda, é uma coisa que eu gosto muito, mas dá para eu ir devagarzinho, se eu tomar um tombo, o tombo vai ser pequeno. Abri uma lojinha bem despretensiosa, mas com um caráter já todo diferente, experimental, que envolvia a criação, não era uma revenda, era uma coisa que estava ligado à criação autoral. E antes disso, eu tinha, um tempo antes de, acho que abri a loja, vai fazer 3 anos, a gente está em 2017. Em 2016 eu entrei em contato com a joalheria contemporânea, que eu não conhecia, né? A joalheria contemporânea, ela antes de tudo um movimento artístico, mais do que uma peça. Entrei em contato com aquilo, caí de amores, fiquei enlouquecida e falei, puta, é isso que eu quero. Não vai ser agora, mas uma hora isso vai me encontrar e na hora certa isso vai acontecer. Então, abri a loja já achando que uma hora ela ia cair para a joalheria contemporânea. Legal. Segue? Segue, opa! Aí eu fui tateando, fui vendo como é que eram as dores de empreender, de se fazer conhecida, etc e tal. A loja foi indo devagarzinho e aí eu comecei a introduzir uma peça ou outra de joia. Aí você vai... É uma mistura da prática com a teoria. Comecei a estudar, comecei a ver na prática como as coisas funcionavam. E eu tinha um preconceito, eu achava que Santos, por ser uma cidade muito tradicional e pequena, que a joalheria contemporânea, que é muito louca, muito ousada, não ia virar nunca aqui. E os joalheiros contemporâneos, mesmo de São Paulo, do Rio, eles têm essa dificuldade em serem vistos e entendidos. Então, alguns deles me falavam, não é tão fácil, vai com cuidado e tal. Mas eu via que na prática a coisa, lógico, não funciona facilmente como vender pão em padaria, mas que tinha muito preconceito e alguma, não uma vontade, mas algum medo que fazia com que a coisa ficasse um pouco mais difícil. E aí eu sempre falo que tem uma pessoa muito querida, uma das pessoas que mais manjam de joalheria contemporânea no Brasil, Alice Floriano, que eu comecei a seguir ela, depois a gente, enfim, se encontrou em alguns eventos, fez amizade,
Eu peço muitas dicas para ela, porque ela é uma das pessoas que mais sabe trabalhar com isso aqui no Brasil. E ela falou para mim, não, joalheria contemporânea é um trabalho pedagógico, você tem que trazer o cliente até você e explicar o que que é. Não pensa que é uma coisa que vai cair no colo, que vai ser super fácil, porque ela é nova, ela é novidade, ela é uma coisa densa, até você entender do que se está falando, você tem que investir aí em explicação, praticamente uma militância, você tem que falar muito sobre aquilo. Eu ia te falar isso, que você precisa educar o mercado, né? Assim, o repertório em design, etc., você forma, né? Assim, para a pessoa valorizar, né? Você tem que formar esse repertório. Exatamente. Depois que você forma, o cliente fica super agradecido e feliz da vida. Ele fala, puta, que legal que você fez isso para mim. Que sozinho eu não ia chegar lá, não conhecia, e tô feliz da vida. Isso é uma delícia, porque para mim chegou assim também, e eu adoro poder mostrar isso para as pessoas e fazer elas entenderem. E elas piram. Depois que você converte, elas piram. Sim, sim. É uma delícia. Igual eu tenho pirado com as mensagens que você manda pelo WhatsApp, né? Todo dia que eu até você, eu falar, sem volta, começa assim. Depois que você começar, você vai usar acessório. Nada contra o acessório, eu adoro, mas, putz, é difícil. Sim. Né? Não, e assim, você pega um design bem acabado, muito criativo, assim, especialmente quem trabalha com design, quem é da economia criativa, você pira, cara, não tem volta, realmente. Por trás, o conceito, as ideias, a investigação artística. Sim. Tem muita coisa, tem tanto amor e tanto conteúdo dentro que vale muito a pena. Aí quando você vai ver o preço, vou falar bem a grosso modo, você pega uma peça vou falar não é nem das mais caras, um preço médio, uma peça de 500 versus uma peça de acessório de 100, aí você fala, puta, 500 tudo bem, é caro, não tô com essa grana agora, mas putz, dá para parcelar, então vai durar a vida inteira, uma peça cheia de conteúdo, que tem, né, teve todo um trabalho para ser feito e tal, não sei o quê, vale muito a pena você. A gente não tá falando de uma joia super cara de 5 mil, 10 mil. Isso que eu ia comentar, que foi uma coisa que você me falou e me chamou muita atenção, né? Porque hoje você tem um problema de segurança também, né? Você sai com um negócio de ouro e diamante, você pode voltar para casa sem, né? E uma joia de prata com design, né? Ela tem um valor talvez monetário mais baixo, mas é uma peça tão estonteante quanto, né? Sim, sim. O valor monetário é bem inferior, mas o percebido e o intrínseco dela é bem, eu acho superior, mas é uma questão, valor é muito pessoal, né? Sim. E você pode usar no dia a dia, não só por uma questão de segurança, mas pelo visual dela. Exato. E já uma clássica, muito bonita de ouro e diamante, você usa num casamento, numa festa e olhe lá. Você não tem. É outro significado, tem um outro simbolismo, é uma joia mais você deixar de herança, enfim. Bom, se for para falar de joalheria, eu fico aqui uma semana falando, mas é outra pegada. E aí, assim, você começou então a tomar contato com pessoas, como é a Alice Floriano que você falou, né? Alice Floriano, ela é uma galerista de Porto Alegre, super inovadora. Você vê, ela começou com o movimento em Porto Alegre, que é a cidade dela, apesar de ser uma capital super desenvolvida e tal, não é eixo Rio São Paulo. Sim. E as caras, na verdade, assim, o meu contato com ela é mais para pedir orientação, é uma pessoa que me inspira muito porque ela tá bem à frente disso. Mas né? ela tem uma marca dela também, não é isso? Ela produz também, né? Ela comercializa joalheria contemporânea e ela também é uma joalheira. Ah, perfeito. É que eu vi o Instagram dela, você me falou dela. Hoje ela é uma das referências, ela treina os joalheiros e os galeristas. Ela é uma das top referências, assim. E aí você montou a loja aqui em Santos, no Gonzaga, que é um bairro, né, super comercial e etc. E como foi? As pessoas começaram a ver, nossa, isso é muito diferente, etc. Porque de fato era, né? Assim, você chegava lá e via as peças, era só coisa que você via em São Paulo, em eventos super curados e etc. Né? Como é que foi? Assim, quando é que você sentiu que a Lab começou a tracionar, assim? Eu senti, então, eu comecei a perceber que esse preconceito meu não era de todo correto, que o que precisava mesmo era ter um método para chegar nas pessoas e não necessariamente culpar o público por isso. Então, assim, eu que precisava... E aí entra a Alice falando, não, você precisa educar. Então, e aí você começa... Porque quando você está num negócio e as coisas começam a não dar certo e algumas não vão dar, você vai entender o porquê. E você vai aprender cada vez mais. Então, eu vi que eu tinha uma série de ineficiências, fui atrás delas, ainda tenho, corro atrás delas, nunca acaba, né? Mas eu vi que não era uma questão de público, que era muito mais uma questão de método, não querendo dizer que seja fácil. Não é, porque a gente está num país pobre, as pessoas estão sem grana, tem crise.
E assim, né? E aí tem toda essa questão também de você educar que dá trabalho, o retorno é lento e tal. Mas eu comecei a ver que dava, e aí surgiu a oportunidade de eu mudar de ponto. Isso é muito importante também, porque apesar de eu estar no Gonzaga, que é um bairro super comercial e tal, a rua que eu estava era meio escondida. Então eu tive a oportunidade de ir para Oswaldo Cruz com uma visibilidade bem maior, e ali a Leb deu uma, né, as pessoas começaram a olhar mais. São muitos aspectos, né? Quando você tem um negócio até fachada, tá mais bem envelopadinho, as pessoas atiça mais a curiosidade, elas olham com outros olhos. Sim. E aí eu comecei a trabalhar forte essa questão da joalheria contemporânea e as pessoas começam a ouvir o que você tem a dizer. E você chegou a expor também, né? Acabou não virando só um ponto comercial ou só uma loja, né? Você acabou levantando o movimento, né? Indo expor em outros lugares, não foi isso? Sim, sim. Aí quando eu comecei a entrar em contato, quando eu introduzi a joalheria contemporânea, comecei a ir em exposições, a entrar em contato com os joalheiros, a começar a me enturmar mesmo na cena nacional, eu me inscrevi num concurso que teve no Ateliê Mourão. O Ateliê Mourão é referência de joalheria contemporânea no Brasil, porque o Caio Mourão, que é o dono desse ateliê, que já é falecido, ele foi o pai da joalheria experimental no Brasil. Artista renomado, trabalhou com o Di Cavalcanti, foi assistente, né, um cara bem, bem antigo mesmo. Ele começou a fazer joias, introduziu esse conceito no Brasil, fez e aconteceu, um cara que tem um puta nome, e formou uma das filhas como joalheira, que é a Paula Mourão, que hoje ela é uma grande joalheira, já tem mais de 60 anos, tem um puta currículo grande, já expôs no exterior, já fez curadoria de exposição no exterior. Uma galera bem, bem forte, bem, bem preparada nesse ambiente da joalheria contemporânea. E eles abriram no final de 2017, se não me engano, ou 2018, não, final de 2018, eles abriram um concurso para novos joalheiros. Você tinha que ter no máximo um ano de joalheria. Eles fizeram uma chamada aberta e era um concurso de broches. E aí eu me inscrevi e passei. Legal. Passei lá no Rio. Aí fiquei super feliz. Falei, poxa, né? Acho que o caminho pode ser esse mesmo. Aí eu conheci vários joalheiros, entrei em contato com elas me ajudam muito e tal. E aí a coisa foi. Eu comecei a participar de uma série de exposições. E aí 6 meses depois eu fui expor lá com a loja, com os joalheiros que eu tenho na loja. A coisa até que andou rápido. 2019 foi um ano que voou a joalheria contemporânea na Leb. Eu tinha, sei lá, acho que 6 joalheiros, hoje eu tenho 20. Começou a vir muita gente para a loja, comecei a conhecer as pessoas mais importantes, a participar de exposições. Participei da primeira edição da Brasil Jewelry Weekend, que foi no ano passado. Aí a coisa, na questão da estruturação mesmo, de eu entender o cenário, quem são as pessoas, quem são os joalheiros, rolou muito em 2019. E sim, assim, eu vejo muito na história que você contou, né, assim, aquela jornada mesmo de expectativa social, né, assim, ó, estuda, vai lá, arruma emprego numa empresa grande, né, numa multinacional, né, que muita gente tinha isso, não, vou trabalhar em multinacional, e é muito curioso olhar hoje você como empreendedora, tá meio que do lado oposto, né, você tá muito que trazendo e fortalecendo o mercado que é brasileiro, do pequeno, não da produção em super escala, né? Assim, como é que, assim, esse processo para você foi natural ou foi dolorido? Foi natural, sabe por quê? E eu acho que esse processo ele não é um processo meu, da Cibele, eu acho que ele é um processo social. E muitas pessoas passam por isso, umas antes, outras depois, umas com mais coragem, outras menos. Então, assim, hoje em dia existe nas empresas uma preocupação muito grande em atrair e reter as pessoas, porque ninguém quer ficar naquela loucura. O cara pensa assim, putz, eu vou ganhar uma grana, vou ser executivo e tal, mas, meu, eu vou ter que abrir mão da minha qualidade de vida, da minha saúde e de outras coisas. Não, eu prefiro ganhar 1/10 disso e ser feliz. Mesmo as pessoas mais materialistas, eu não estou fazendo juízo de valor, eu acho que cada um na sua, tudo bem, elas se questionam, elas param para pensar nisso, então a galera está cansada. E eu acho que esses movimentos criativos de resgate do pequeno e de questionamento, eles não estão na moda à toa, eles são uma demanda social mesmo. Eu acho que você muda valores, né? Eu vim de uma era que, assim, não chegava a ser a era dos yuppies, mas aqui no Brasil era, porque era tudo muito atrasado. Hoje a gente mais ou menos nivela as gerações, mas na época não. Né? Então, o que os Estados Unidos estava passando chegava aqui bem depois. Sim. E hoje você vê que esse movimento ele é muito... A pessoa sai da faculdade já querendo uma coisa que, ela não pensa mais em dinheiro só, ela pensa no bem-estar dela. Lógico que o dinheiro é importante, você tem que, né? Mas ela pensa em outras coisas. Isso está sendo muito colocado em xeque. Então,
Eu não acho que foi dolorido, assim, é dolorido a transição de carreira, é dolorido você dar certo, você começar a prosperar, isso é muito dolorido, mas é dolorido em qualquer lugar. Você não entra numa empresa como presidente, você entra como trainee, você vai comer grama e tal. Então, até as coisas virarem, tem um tempo de maturação. Então, isso sim é dolorido, como qualquer coisa dolorida. Mas mudar de um cenário para outro, não, é natural. Na verdade, você acaba buscando isso. Eu até falei exatamente isso, você tocou num ponto muito legal. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que é falando sobre maturidade, né, na transição de carreira. Porque você entra numa empresa, não importa que você já seja muito, muito bom. Se você está fazendo transição de carreira, seja para uma área nova ou para a mesma área que você está, você entrou na empresa, você é um bebê, né? E aí você vai evoluindo dentro daquela própria empresa. E esse não é um processo fácil, né? Esse é um processo que você tem que ter muita consciência. Às vezes, pode ser o teu caso, né? Você atinge um nível de maturidade tão grande dentro de uma empresa que você olha e para onde eu vou agora? Será que é isso? Né? Será que se eu de repente tiver uma vida mais simples, né, eu vou ser mais feliz. O teu nível de maturidade, né, depois de tanto tempo trabalhando, né, seja a idade biológica ou seja as tuas horas de voo ali, te dão essas dúvidas, né, esses questionamentos. Uhum. Não sei E se eu acho você que é um concorda com isso. geral, todo Sim. mundo está fazendo, né? É lógico que na molecada mais nova é mais comum, eles são mais reflexivos, mas mesmo as pessoas mais experientes, elas estão se questionando, então acho que a sociedade como um todo está mudando com relação a valores, a prioridades. A pandemia, na verdade, veio aí também como um empurrão, né, para essa discussão, né? Assim, a gente falar do comprar local, do comprar do pequeno, né, da gente pensar na cadeia de consumo, né? Assim, isso tudo já estava ali orbitando, mas parece que para um público muito específico, e agora essa discussão veio para o mainstream, né? Assim, Sim, é verdade, é verdade. eu acho que esse é um ponto. Eu entendo a tendência, porque o pessoal da joalheria contemporânea fala a joalheria contemporânea é nichada. Eu falo, para mim é tendência. Uhum, Talvez seja mainstream, mas vai crescer muito. sim. Vai crescer muito. É uma demanda que todo mundo está querendo, de ter uma coisa diferente. E aí entra tudo aquilo que a gente falou, né? De você ter a questão da segurança, de poder ter, você não precisa ser um milionário para ter uma joia, de você curtir aquele universo, por que não? Né? Talvez eu não vá comprar um anel por mês de R$ 500, mas eu compro um por ano e vou ter o mesmo tesão, entendeu? Vou curtir uma joia, vou E é estar meio nesse. ancestral, né? Eu acho que a joalheria contemporânea mexe com uma coisa meio ancestral, né? Assim, se você vê e se você roda museus aí pelo mundo, você vê uma necessidade humana, né, de produzir esses adereços, né, de uma maneira artesanal e etc. É uma conexão quase com os antepassados, né? Eu estou fazendo um curso agora de amuletos e fala muito sobre isso. Que Na legal. pré-história já tinha, né? As pessoas se adornavam para se proteger ou profilaticamente. Não, Ah, é muito louco. eu olho as coisas em museu e penso, usaria tranquilamente. Porque tem umas coisas assim que você fala, meu, sei lá, sem repertório pop, né? O cara fazia isso, né? Assim, é muito legal. Muito legal mesmo. E sim, assim, o que que você diria, né? Eu queria, para todo mundo que está vindo aqui bater esse papo, eu sempre peço dicas, geralmente eu peço 3 dicas, se você tiver, para quem está encarando esse processo de transição de carreira, seja compulsória, né? Ou seja, a pessoa que perdeu o emprego, a empresa fechou, teve que fechar seu negócio e vai voltar para o mercado, ou para a pessoa que assim tá, assim como você talvez tenha vivido esse momento algum tempo atrás, de falar, cara, eu estou fazendo uma coisa hoje que não é mais o que eu quero e eu preciso achar o meu caminho, né? Acho que a tua história conversa muito com isso. Que 3 dicas você dá para essas pessoas? Primeiro sobre achar o caminho, eu também passei por isso. Cheguei até a fazer mapa astral para descobrir minha vocação. De tudo. E assim, o que trouxe o meu caminho são 2 coisas que eu penso. Assim, uma delas, eu acho que assim, em vez de você ficar pensando e tentando descobrir e ter uma resposta mágica, começa a fazer. Porque no meio do caminho, o teu propósito, eu não acho que a gente tenha um único propósito na vida, mas assim, os teus caminhos vão te encontrar. É experimentando que você vai achar. Então é que nem quando você vai, sei lá, você vai num restaurante comer, experimenta o cardápio todo, vai ter uma comida que você vai falar, é essa. Né? Então, ficar elucubrando, será que é isso? Será que é arroz ou feijão?
come cada um dos dois que você vai ver qual é. Perfeito. Aí acho que é uma ansiedade a menos. Eu acho também que a gente é multivocacional, a gente muda com o tempo. Lógico que tem que ter cuidado para você ter foco e não ficar fazendo 30 coisas. Mas eu não acho assim, a Cibele nasceu para ser joalheira, ou administradora, ou psicóloga. Não, a gente nasce com várias potencialidades e dependendo das circunstâncias e de outras coisas, a gente vai desenvolver isso ou não. Então, não ficar tão amarrado a uma vocação, falar teste vocacional. E a gente muda muito, né? O momento é muito... Hoje você está mais para isso, amanhã mais para aquilo, enfim. Então, Assim, eu acho que o mercado corporativo, né, tenta educar e colocar. Agora, eu acho que está mudando muito, tá? Mas se a gente for pensar de 10 anos para frente, assim, não, tenha foco, você vai fazer isso, esse é o seu papel, não se meta no trabalho dos outros, né? Eu acho que isso é uma coisa formatam para nada poder girar, né? Para ser eficiente, você ser uma peça no tabuleiro, simples assim. Exatamente. Não estão preocupados com o teu potencial humano, assim, falando bem a grosso. E tem que ser assim, porque não funciona também. Eu acho assim, né? Os multipotenciais, eles foram, sei lá, negados, né, por um tempo. Então, eles estão submergindo agora, eles estão vindo para a superfície agora, né? Então, assim, uma das dicas que eu dou é essa, para não ficar muito pilhado em achar o propósito. Vai fazendo, que uma coisa te leva para outra, e uma hora você vai focar por um tempo naquilo que você quer. A segunda dica é não acreditar que a coisa é uma maravilha, porque se você criar expectativas extremamente positivas, você vai ter muito trabalho, porque assim, a dificuldade é grande, vai continuar grande por um tempo, então você tem que estar preparado para isso, para passar por um período aí de semeadura que vai ser complicado. E quanto menos expectativas super positivas e realistas você tiver, melhor. Não é para chegar como um perdedor, não é isso. Mas põe o pé no chão, saiba que vai ser difícil, que aí o que vier a lucro vai ficando mais fácil de você administrar. Que são as pequenas vitórias, né? Ao invés de pegar e sonhar com uma nossa, né? Desmistificar, assim, o empreendedor, o cara que se deu bem, porque as pessoas que olham de fora, de repente falam, a Cibele saiu de uma empresa, tem uma loja mó legal, se criou, tá se dando super bem. Não é assim, entendeu? Então não tem glamour, nem heroísmo em nada disso, é uma atividade como outra qualquer, como qualquer trabalho que você vai realizar. Então, tira essa glamorização, porque nos bastidores ela não acontece. Prepare-se para trabalhar. Vai ser uma coisa legal. E tem um... Peraí que eu acho que cortou um pouco. Peraí, volta a falar que eu acho que deu uma travada na tua conexão, eu falei em cima de você. Por exemplo, a Lab me realiza muito, mas não dá para falar que aquilo é um parque de diversões e nenhum sonho, não é. Então, não entrar no empreendimento com essa crença. Perfeito. E tem uma coisa do empreendedor herói, né? Do empreendedor super-herói, que eu acho que a cultura americana ajudou a formar esse repertório, né? Que é o cara que vai lá e faz e não desiste. A gente vê muito isso em filme, muito isso em livro, etc. Mas, cara, na prática, né? O empreendedor tem que tomar decisão difícil todo dia, né? Sim, e isso não é uma super qualidade e uma super habilidade, né? Não é isso. No fim das contas, é um ser humano sofrendo ali para fazer isso o tempo todo, né? Exatamente. E uma terceira dica, isso é meio básico, assim, mas estudar e perseverar. É importante. É básico, mas a gente nunca pode achar que é óbvio, né? Mas a gente estudar, perseverar, eu acho que é muito importante. E o estudar, para mim, é o se preparar, né? Assim, é o estar preparado, né, para a oportunidade. Assim como você teve a joalheria contemporânea que cruzou o seu caminho, você foi tá preparada para conversar sobre esse assunto com qualquer pessoa, né? E se, para quem está empreendendo na área de moda especificamente, né, que a gente está vendo um boom aí de pessoas, né, abrindo suas lojinhas no Instagram, suas lojas virtuais e etc. Eu vi que você fez uma movimentação bem legal aí durante o período de distanciamento social, que era ter um contato muito próximo com as pessoas pelo WhatsApp, né? Conta, porque eu acho que a pandemia fez muita gente aprender sobre marketing digital, aprender sobre novas estratégias. Que transições você fez aí durante a pandemia? Bom, a gente teve que ir para o online, né? E eu, num primeiro momento, falei, eu não sei o que vai acontecer, eu vou investir só no WhatsApp, no Instagram.
E depois, mais para frente, conforme a coisa for se desenhando, eu vou para outras ferramentas, né? Site, outras mídias digitais. Deu muito certo, foi muito legal, é o que está sustentando a loja, o físico não está rolando. As pessoas estão muito em casa, é curioso, assim. Eu acho que é menos... não que seja menos... Tá todo mundo tão em casa e tão ávido por contato, e essa questão do consumo, ela deu um boom, porque o dinheiro que ia para viagens e entretenimento tá parado e está sendo deslocado para o consumo, então eu acho que muito por isso, e além do tédio das pessoas, da carência, desse isolamento, as pessoas acabam comprando mais para compensar outras coisas. Então o cliente está muito atirado, isso é muito legal, ele está muito proativo. Eu acho que é um puta momento de você transicionar para esse online, não só necessidade, mas aproveitar. Eu não fiz muitas adaptações, mas eu vejo que o movimento virou assim muito. Quero fazer aos poucos, não quero atropelar muito, porque eu fiquei muito assim na pandemia, um pouco desanimada, um pouco assustada e um pouco, deixa eu ver até onde vai, para eu não ficar fazendo 30 coisas e depois ter que recuar, sabe? Eu fiquei muito assim, suspensa na pandemia. Mas isso é meu, por exemplo, tem outros empreendedores que eu vi que estão bombando e estão tendo resultados incríveis, estão super motivados. Eu acho lindo, louvável, de verdade. Eu acho que a hora é agora. A hora é agora, não só de investir no marketing digital. Tem muita coisa... as ferramentas mesmo, já tinha muita coisa disponível, mas parece que elas se aprimoraram, as pessoas estão muito mais dispostas, a resistência dos clientes. Perfeito. Tudo que a gente faz a Zoom, você não consegue imaginar isso há 5 meses atrás, né? Tava pensando isso hoje. Muito rápido, E Eu tava pensando isso hoje, que esse projeto aqui que a gente está fazendo das conversas, a gente encontraria muito mais resistência se fosse, né, no pré-pandemia, assim, né? Porque as pessoas nem, eu não vou instalar o Zoom, vem aqui gravar comigo, entendeu? E você é uma coisa que eu mais ia ouvir. E como não tem outra saída, as pessoas estão muito mais confiantes para fazer tudo no online e as transações estão mais facilitadas, assim, sabe? É curioso isso, porque ao mesmo tempo que você está distante, tem uma relação de confiança que parece que aumentou, que cresceu, porque não tinha outro jeito. Sim, sim. Né? Então, pessoas que compram online que não comprariam no passado, que têm medo, elas estão mandando ver. Mas é muito legal para mim observar o movimento de quantas pessoas que talvez, dos próprios empreendedores que tinham resistência a aprender, foram lá, aprenderam, colocaram a mão na massa, fizeram perguntas, né? Ouviram muito os consumidores. Você quer que eu te chame por... Você fez isso brilhantemente também. Você quer que eu te chame por aqui ou por outro lugar? Né? Então, isso é muito legal. A nossa sei lá, flexibilidade mental para aprender, né, coisas novas, experimentar mais. Eu acho que experimentar mais foi uma coisa legal desse momento que a gente está vivendo. Sim. Sim, adorei o papo, adorei conversar com você. Amo também. As suas peças, amo o seu bom gosto. Né? Obrigada. Falta, e tem um mini infarto toda vez que eu vejo uma coisa que você posta, né? Você tá de prova, eu vou lá e falo, meu Deus, o que é isso? Né? Dou print no Instagram e mando para você no WhatsApp, né? A ideia é essa, porque eu dou aquela suspirada louca, eu falo, para tudo, e aí quando eu vejo que a pessoa sentiu a mesma coisa, para mim a missão foi cumprida. Porque realmente é louvável e é para se valorizar, assim, acho que a Leb é um presente, né, que você deu para Santos, para quem fica buscando coisas na internet, você faz uma curadoria e tanto para as pessoas que querem consumir a joalheria contemporânea e para as pessoas que adoram, né, adoram joia, acessório, etc. É uma delícia. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas dicas, por estar aqui com a gente e a gente se vê por aí. Olha, você que está assistindo aqui, gostou da história da Si, não deixa de dar like nesse vídeo e seguir o canal do Tip, porque a gente tem muito mais vídeos vindo nesse Veda aí em agosto. Um beijo, até a próxima, Si. Até mais. Beijo, obrigada. Parabéns pelo projeto. Obrigada.